perguntou por que o bolsonarismo dominou as redes sociais nos últimos 4 anos? Porque eles são mais inteligentes, são mais espertos? Não é bem isso, né? A gente sabe que inteligência não é uma qualidade nem do presidente, nem dos parlamentares que se elegeram aí nessa onda do bolsonarismo. Mas uma coisa é inegável. Eles são muito antenados, gente, e conseguiram repetir aqui no Brasil as mesmas estratégias usadas pela extrema-direita no mundo inteiro. Não é à toa essa idolatria que eles têm por pessoas, por líderes como Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, o Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria. Tem muita gente debruçada para entender o crescimento de figuras como Trump, Orbán e o Bolsonaro. E uma das coisas que parece muito claro é o domínio do uso das redes sociais e a convocação de gente disposta a entrar nessa briga. Exatamente isso que o Janones está fazendo agora. O que ele está fazendo? Está comprando briga. Gente, vamos olhar o que aconteceu. O bolsonarismo dominou as redes sociais, espalhando algumas publicações, algumas não, né? Milhares de publicações que são de fácil entendimento. É fácil entender. Posts que são personalizados para agradar cada vez mais cada público-alvo e que tem, claro, o potencial de viralizar. Agora, o principal, tudo isso tem uma capacidade muito grande de mexer com as emoções das pessoas, de despertar raiva, ódio e medo, porque a gente sabe que o bolsonarismo funciona dessa forma. Você já não parou para se perguntar por que os bolsonaristas são tão agressivos? Porque as pessoas que estão no comando dessas ações, o famoso gabinete do ódio, por exemplo, conseguem despertar os piores sentimentos nos eleitores e nos seguidores do presidente. O que eles fazem? Eles compartilham sem parar todo esse material que é recheado de mentira, de ataque, de acusação. E isso, a gente está cansado de saber, os algoritmos das redes sociais mais gostam. O algoritmo das redes sociais gosta de informação que provoca confronto. E o que aconteceu? Os partidos de esquerda, de centro-esquerda e até mesmo os de direita, mas da direita democrática, passaram os últimos 4 anos se defendendo. Foi só o que eles fizeram, sem tomarem para si, para eles, a narrativa dos acontecimentos. Por incrível que pareça, uma das únicas pessoas que algumas vezes bateu de frente com o bolsonarismo foi o ex-governador de São Paulo, João Dória. Não ele só, claro, mas a assessoria dele, quem ele contratou para trabalhar ali com ele, conseguiu algumas vezes criar algumas situações em que ele dava um nó no bolsonarismo, fazendo piada dele mesmo, como quando ele passou a usar o apelido que tinham dado para ele de calça apertada. Era o jeito ali que ele era chamado pelos bolsonaristas. Ou também quando ele usou o episódio da vacina da Coronavac para atrair a simpatia até do eleitor que talvez nunca votasse nele. O problema é que o João Dória não tem carisma. As pessoas não se identificam com ele. Ele tem um problema real de conexão com o eleitor. Mas isso não é sobre ele. Eu só quis dar um exemplo. Agora, voltando ao Janones. O Janones tem passado o dia nas redes sociais provocando Jair Bolsonaro, os filhos do presidente, empresários aí como o Luciano Hang, o velho da van, e também candidatos bolsonaristas que ganharam projeção com essa tática. E também candidatos bolsonaristas que ganharam projeção exatamente com essa tática de guerrilha baseada nessa coisa do ódio e do medo. O Janones xinga, espalha informação sem fonte, provoca o medo, como que a gente viu nesse vídeo em que ele fala sobre o auxílio emergencial. Ele se apoderou de bordões como "eu autorizo", que sempre foi usado pelos bolsonaristas como um sinal verde para o Bolsonaro dar um golpe contra as instituições. O "eu autorizo", ele passou a usar o Janones desde que ele começou a receber críticas por estar se comportando da mesma forma que os bolsonaristas. E dessa forma, Janones acabou sequestrando uma linguagem que era do adversário, uma retórica que era do bolsonarismo. O que o Janones quer é que o bolsonarismo se ocupe em responder aos ataques dele e não tenha tempo de atacar o Lula. Na quarta-feira, por exemplo, ele postou o seguinte: "E pela primeira vez fechamos o dia sem ataques ao Lula. Finalmente ele teve um dia de campanha tranquilinho, enquanto eu distraía o gado por aqui. Se esse é o preço a pagar para ajudar a salvar a democracia do nosso país, eu estou disposto. Vamos assim até o final. Grande dia."
Você percebe a provocação? De novo, ele usa uma expressão que se popularizou por causa do Bolsonaro. Mas isso muita gente tem usado já há bastante tempo. Agora, vou jogar uma pergunta aqui para vocês. É o único jeito de combater de igual para igual o bolsonarismo? Os estudiosos dizem que não. Ainda bem, né, gente? Eu não consigo imaginar o que seria das nossas vidas com uma guerra interminável desse jeito. O que esses especialistas que estão tentando entender esse fenômeno da extrema-direita dizem é o seguinte: primeira coisa, os partidos políticos precisam de nativos da internet. Gente que já nasceu nesse ambiente. Gente que entende como mexer nas redes sociais. Eu, por exemplo, gente, não saberia nunca o que fazer. Eu não sabia nem quem era a Rosalía, gente. Tá osso acompanhar o mundo. Outra coisa, é preciso pautar o debate e não ser pautado. É exatamente isso que o Janones tem feito. O Janones tem levado as pautas, tem levantado assuntos nas redes sociais, compartilhando vídeos, memes. Ele está fazendo isso o dia todo. Os partidos precisam adaptar o debate à língua que é das redes sociais, mas uma coisa, né, sem cair no ridículo. E claro que isso pode acontecer, a gente vê que acontece com o Bolsonaro, acontece com o Ciro. Não é uma coisa que se acerta de cara, mas é preciso que os partidos políticos se renovem. É preciso que os partidos políticos conversem com o novo eleitor, com o usuário da internet, com as pessoas que consomem redes sociais.